Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, gente. O vídeo de hoje vai ser a aula, tá? Desse cropped ou blusinha, como vocês quiserem chamar, tá bom? Esse aqui é um tamanho P, tá? Eu vendi uma dessa para minha cliente e resolvi estar fazendo outra. E também agora resolvi estar fazendo a videoaula para vocês. Meu nome é Simone Souza, sou criadora de conteúdos aqui do canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal. Não esquece de deixar seu like, tá bom? E seu comentário. E desde já, muito obrigada, que Papai do Céu continue abençoando a cada um de nós. Bora lá para a lista de materiais. Gente, para fazer cada partezinha colorida dessa, eu utilizei o barbante de número 6. Mas isso não impede de você trabalhar com qualquer fio, tá? Eu só não vou trabalhar ela por completo com o fio de número 6. Trabalhei os miolinhos com o fio de número 6 e o corpinho da blusa, né, o restante da blusa, eu trabalhei com barbante de número 4, tá bom? Porque eu gosto de trabalhar com o barbante de número 4 para fazer peças de vestuários. Mas isso não impede você também de trabalhar com outro tipo de linha, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Gente, prestem atenção, assistam o vídeo, tá bom? Porque eu vou deixar todas as medidas que vocês precisam, tanto em centímetro, tá bom? Quanto em quantidade de carreiras. Para o tamanho P, aqui eu tenho o tamanho P, vou fazer com vocês o tamanho M e também vou deixar a quantidade para o tamanho G, tá? Para qualquer tamanho, nós vamos precisar de 16 miolinhos desse. Por quê? Vai ficar 8 na parte da frente, tá? E 8 na parte de trás, tá bom? Então, a gente vai precisar, para qualquer tamanho, a gente vai precisar de 16 miolinhos desse. Então, você pode estar utilizando aí os mínimos fios que você tem para estar fazendo essa parte aqui colorida, tá? Ah, e se eu quiser fazer de uma única cor, pode fazer também, tá? Ah, e se eu quiser fazer os miolinhos de uma única cor, pode também, tá bom? Então, bora lá o que interessa. Gente, aqui, ó, eu já fiz, tá? Peguei aqui, ó, já fiz os meus miolinhos coloridos. Deixa eu afastar essa daqui para cá. Pessoal, essa daqui, desse tamanho, já é a segunda que eu estou fazendo. Porque eu fiz uma, minha cliente comprou, e agora eu fiz essa outra daqui para estar levando para a feira, né? Então, aqui eu já fiz, né? Eu tô aqui com 15 miolinhos. 15 miolinhos. E vou fazer o 16º com vocês. Então, aqui, ó, para cada cor que eu peguei, eu fiz 2, tá? Então, eu tô aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá bom? E aqui tá o 15 e eu vou fazer o 16. Então, eu utilizei barbante de número 6 para fazer esses miolinhos, tá? Gente, cada miolinho desse ficou pesando 2 gramas, tá bom? E a medida dele, preste atenção às medidas para quem quiser fazer com outro fio. A medida dele é de 4 centímetros, tá bom? Se você quiser fazer com fio Anne, com fio Charme, com fio Cleia, com fio de polipropileno, tá bom? 4 centímetros é o tamanho dele. Então, bora lá. Vou fazer tudo bem do início com vocês. Aqui eu já tenho 15, né? Vou precisar de 16, então eu vou fazer o 16º com vocês. O que é que eu vou fazer? Outra coisa, pessoal, vou precisar de tesoura, tá bom? E vou precisar da minha agulha. Eu vou utilizar essa daqui, ó, 3,5 milímetros, tá bom? Vou fazer com 3,5 porque no meu ponto ficou excelente. Outra coisa, pessoal, qualquer peça você tem que adaptar de acordo com a sua tensão de ponto. Então, vou fazer aqui o meu anel mágico, tá? Quem não quiser fazer um anel mágico, pode fazer um cordãozinho com 5 correntinhas, tá bom? Vou fazer um anel mágico. Eu enrolo aqui o fio, ó, no meu dedo. Vou fazer um anel mágico bem devagarinho, porque caso alguém queira fazer, venho aqui, ó, por baixo dessa daqui e pego essa daqui de cima, para eu poder dar a minha primeira laçada, tá? Já posso tirar o dedo, ó, onde eu já segurei a linha que eu dei a laçada, tá bom? Aí vou vir aqui, ó, vou fazer uma correntinha, e já vai contar para o meu ponto alto, tá bom? Então, uma correntinha, 2 e 3, 3 correntinhas. Venho aqui dentro do meu anel mágico e vou fazer um ponto alto. Acredito que ponto alto todo mundo sabe fazer. Volto aqui e vou fazer mais outro ponto alto. Então, eu fiquei aqui ó, com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, tá bom? Volto aqui novamente dentro do anel mágico e vou fazer mais 3 pontos altos.
duas correntinhas, venho aqui, ó, novamente faço mais 3 pontos altos. Então, vocês vão fazer desse jeito em todos os outros miolinhos, tá bom? Ó, então, fiquei com 1, 2, 3. 3 bloquinhos de pontos altos. E tô aqui, ó, com uma e duas, dois espaços separados por duas correntinhas. Preciso ter 4 espaços desse, tá? Então, bora lá. Uma, duas correntinhas. Venho aqui dentro do meu anel mágico e faço mais 3 pontos altos. Então, agora eu já estou com um, dois e três espaços desse aqui, separado por duas correntinhas, né? Agora chegou a hora de eu fechar o meu anel mágico, tá bom? O que é que a gente vai fazer? Eu não vou fazer duas correntinhas, tá? Eu vou fazer um meio ponto. Então, como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu enrolo a minha linha na agulha, venho aqui ó, na minha terceira correntinha, tá vendo? Coloco dentro dela e puxo, tá? Deixa assim, pode deixar presinho, não precisa folgar não. Fiquei com três, né? Aí venho aqui, ó, porque isso aqui, pessoal, vai dar, né, a entender que é duas correntinhas, ó. Lacei o fio, passei e agora novamente. Então aqui, ó, fechei, né, o meu quadradinho. Tá vendo? Dá a entender que aqui também é duas correntinhas. Se você tiver dificuldade de fazer desse jeito, faz duas correntinhas e prende com um ponto baixíssimo na terceira correntinha desse ponto aqui. Cortei, né, pessoal, o meu fio, ah, se você quiser ir logo arrematando, você vai, tá? Eu só vou arrematar depois. Então, ó, fica dessa maneira, tá bom? Os miolinhos para eu poder estar fazendo o quadradinho da minha blusa florata, tá bom? O nome desse cropped que eu dei para ele é o cropped florata. Bora lá. Então, agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu fio de número 4, tá? Barbante de número 4, no tom de cru, tá bom? Mas você pode estar fazendo de qualquer cor de sua preferência. Pode ser branco, preto, vermelho. Eu vou fazer no cru, né? Porque além de eu estar gravando a aula para vocês, é uma cor que é melhor para a gente visualizar, não é isso? Então, bora lá. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer os quadradinhos, né? Vou pegar aqui, ó, meu barbante cru. Vou separar aqui, ó. Vou dar aqui, ó, a minha laçada na agulha. Vou trabalhar com agulha 3,5 mesmo, tá, pessoal? Mesmo sendo o número 4. Se você preferir, você pode usar também a agulha de número 3, tá? Então, bora lá. Aqui, ó, dentro desse primeiro espaço aqui, né, pessoal, fica como se fosse uns lequezinhos. É um quadradinho, né? Então, aqui, ó, dentro desse aqui, ó, vou começar dentro desse. Por quê? Quando eu for arrematar, eu já arremato esses dois fios. Então, ó, vou vir aqui dentro, vou prender com um ponto baixo, tá? Esse ponto baixo eu já vou contar como uma correntinha. Aí, vou fazer mais uma e duas correntinhas, né? Isso dando a altura de um ponto alto. Aqui dentro, eu vou trabalhar 3 pontos altos, tá bom? A metade de um leque. Então, ó, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui no outro espaço e vou trabalhar um leque completo. Então, 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos. Observem que você vai fazer isso que eu estou fazendo nesse primeiro quadradinho, você vai fazer em todos os outros, tá? Então, essa carreira a gente vai trabalhar ponto leque, uma correntinha de espaço e ponto leque. 3 pontos altos, duas correntinhas e mais 3 pontos altos, tá? Gente, eu tô fazendo rápido porque ponto alto todo mundo sabe fazer, né? Agora aqui de novo, uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espaço, ó, e vou trabalhar mais um leque. 3 pontos altos, duas correntinhas e mais 3 pontos altos.
Aqui é como se fosse, pessoal, o quadradinho da vovó, tá bom? Agora, uma correntinha de separação. E aqui, ó, onde eu fiz esse meio leque, vou completar o meu leque agora, tá? Vou pegar esse fio aqui, ó, coloco por aqui por baixo, tá bom? E vou pegar aqui, ó, dentro e vou trabalhar 3 pontos altos. Então, 2 e 3. E ó, vou agora finalizar o meu leque. Então, vou finalizar o meu leque do mesmo jeito que eu finalizei aqui no meu miolinho. Então, ó, vou laçar o fio na minha agulha, vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha e vou, ó, finalizar com um ponto médio. Ó. Puxei, ó, e puxei novamente, porque dá, né, 2 correntinhas. Pronto. No tamanho P a gente faz uma carreira no cru e a segunda carreira vai ser a carreira da emenda. Observem aqui, ó. Eu fiz uma carreira no cru e na segunda carreira eu já fui emendando os quadradinhos. Então, como a gente quer se livrar de muitos arremates, o que é que a gente faz? A gente faz os quadradinhos todinho assim e depois vem com a segunda carreira já emendando todos eles. Mas eu vou explicar tudo direitinho para você. Então, se fosse fazer um tamanho P, antes de eu passar a segunda carreira para emendar os quadradinhos, o meu quadradinho teria o tamanho de 6 centímetros, tá bom? Como a gente vai fazer o tamanho M, eu vou fazer mais uma carreira, tá bom? Antes da carreira da emenda. Então, para o tamanho P, eu faço uma carreira antes da carreira da emenda. Para o tamanho M, eu vou fazer 2 carreiras antes da carreira da emenda, tá bom? Então, bora lá. 1, 2, 3. É, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, não é isso? Aqui, ó, um ponto alto, vou trabalhar um meio leque, tá bom, minha gente? Uma correntinha de separação, uma correntinha de separação. Aqui dentro do espaço eu vou trabalhar, ó, 3 pontos altos, tá? Essa carreira a gente vai trabalhar diferente. Essa carreira a gente vai trabalhar um leque, uma correntinha de separação, e no espaço onde tem uma correntinha de separação, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Então, ó, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e aqui no meu espaço eu vou trabalhar 3 pontos altos. Agora, uma correntinha de separação, ó, aqui onde tem um leque eu vou trabalhar um leque, onde tem uma correntinha de separação eu trabalho 3 pontos altos. Vou lá fazer os meus e quando eu chegar aqui, ó, nesse leque, eu volto para finalizar com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, no meu primeiro leque, né? Vim encerrar o meu leque. Então, eu fiz 3 pontos altos, tá? Agora, eu vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha e vou finalizar, né, com um ponto, com meio ponto, ó. Fica assim, aí eu puxo, tá bom? E depois eu puxo novamente. Agora, eu vou cortar o fio, porque eu vou ter que fazer isso aqui em todos esses miolinhos. Vou ter que fazer um quadradinho desse jeito. Por quê? A gente está fazendo um tamanho M. Então, a gente só vai começar a unir os quadradinhos quando a gente fizer as 2 carreiras. Se fosse fazer um tamanho G, você ia fazer mais uma carreira dessa aqui, ó. Tá bom? Para chegar no tamanho. Então, se você fosse fazer um tamanho M, o seu quadradinho ia ficar do tamanho de 8 centímetros. Tá vendo? Então, 8 centímetros. Então, se fosse fazer um tamanho G, o seu quadradinho ia ficar no tamanho de 10 centímetros. Gente, preste atenção nessas medidas, pega um caderno, anota, tá bom? Porque se vocês quiserem fazer de um tamanho maior, vocês já têm essas dicas, tá bom? Eu estou trazendo em quantidade e em centímetro, porque, querendo ou não, tem gente que vai lá e pergunta. Então, ó, se eu fosse fazer no tamanho P, eu faria apenas uma carreira dessa, e vinha com a segunda carreira unindo os quadradinhos. No tamanho M, eu faço 2 carreiras no cru, né? É a cor que vai prevalecer, e venho com a terceira carreira emendando os quadradinhos. Mas, para emendar todos os quadradinhos, eu tenho que primeiro fazer essa parte aqui em todos eles, tá bom? Se for o tamanho G, eu tenho que fazer 3 carreiras na cor cru,
tá bom? E depois, a quarta carreira, eu venho emendando todos os quadradinhos. Então, bora lá. Eu fiz isso aqui no meu primeiro quadradinho. E eu tenho mais 15, tá bom? Para fazer do mesmo jeito. Então, como isso aqui é bem fácil, que é o quadradinho da vovó, vou lá fazer os meus 15, vocês também fazem o de vocês, e depois eu volto para ensinar vocês a união, tá bom? Bora lá. Para ensinar vocês a união, tá bom? Então, vou lá fazer nos meus 15 e já volto. Então, pessoal, bora lá o que interessa, né? Já fiz aqui, ó, os meus 15 quadradinhos da vovó, tá bom? Nesse último aqui eu não cortei, por quê? Agora a gente vai começar a união desses quadradinhos. Então, deixa eu explicar para vocês. Recapitulando, se fosse fazer num tamanho P, a gente ia fazer apenas uma carreira no cru. E depois, a segunda carreira era para unir os quadradinhos. Como eu estou fazendo no tamanho M, eu fiz 2 carreiras no cru, tá? E a terceira carreira vai ser a carreira unindo os quadradinhos. Se fosse tamanho G, iria fazer 3 carreiras, tá? No cru, e a quarta carreira ia unir os quadradinhos. Então, bora lá que eu vou explicar para vocês como é que a gente vai unir esses quadradinhos, né? Aqui você pode fazer um de cada cor, tá bom? Eu quis fazer 2 de cada cor. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou intercalando as cores, tá? Então, aqui, ó, na parte da frente eu preciso de 4 desse lado e na parte de trás eu preciso de mais 4. Então, vamos supor que esses 4 aqui que eu separei vai ser os 4 da parte da frente. Quando eu for fazer os 4 da parte de trás, eu vou mudar a cor. Aí aqui, ó, não tem verde água. Eu vou intercalando, né? Colocando verde água, vou colocando um rosa chá, vou colocando um azul e vou colocar esse amarelo neon. Então, pessoal, se você quiser, pode fazer um de cada cor. Por quê? Porque eu gosto de intercalar as cores. Para quê? Para não ficar assim, ó, cores juntas. Se você quiser fazer também os miolinhos todo em uma única cor, fica muito lindo, ó. Olha que lindo que iria ficar se fosse todo nessa cor, né? Então, bora lá para o que interessa. Já fiz aqui os meus 16 quadradinhos, tá? No 16º quadradinho eu não cortei, porque agora a gente vai emendar, agora a gente vai fazer a união dos quadrados. Então, bora lá, né? Para a gente fazer a união, o que é que a gente vai fazer? Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer um meio leque, tá? Vou fazer apenas 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Deixa eu aproximar mais, pronto. Vou fazer uma correntinha de separação e aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. Porque a gente já vai se livrar desse arremate. Aqui, ó, uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e aqui, ó, dentro desse leque eu vou fazer um leque, tá bom? Vou trabalhar até chegar aqui nesse outro leque e volto com vocês. Então, bora lá, pessoal, para não restar dúvida. Trabalhei toda essa volta aqui, trabalhei esse leque, vou trabalhar essa parte aqui, esse leque, né, isso? Trabalhei aqui, ó, 3 pontos altos, uma correntinha de separação e aqui mais 3 pontos altos. Agora, né, vou fazer uma correntinha de separação e aqui dentro desse leque eu vou trabalhar apenas 3 pontos altos, tá? Eu não vou concluir o leque, porque agora é que a gente vai começar a fazer a união. Então, ficou dessa maneira. O que é que a gente vai fazer? Sem fazer correntinha de separação, vocês vão intercalando aí a cor que vocês quiserem, tá bom? Eu vou utilizar essa cor aqui. Então, eu vou pegar o meu segundo quadradinho, sem cortar o fio e sem fazer correntinha. Vou laçar a minha linha na agulha e vou vir aqui dentro, ó, de qualquer leque, tá bom? Vou vir aqui e vou fazer 3 pontos altos. Vou trabalhar somente a metade do leque, tá? Quando eu trabalhar apenas a metade do leque, o que é que eu vou fazer? Ó, ficou assim, não é isso? Eu vou virar, ó, botar, ó, costa com costa. Eu vou virar.
E esses 3 pontos que eu fiz aqui, ó, eu vou prender com um ponto baixo aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha. Prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Quando eu prender com ponto baixo, vou dar a laçada na minha linha e vou voltar aqui, ó, nesse espaço e vou fazer 3 pontos altos, tá bom? Vou fazer os 3 pontos altos e já volto. Fiz aqui, pessoal, os 3 pontos altos. O que é que a gente vai fazer agora? Porque a gente já está unindo os quadrados, não é? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, do outro lado. Porque a gente não precisa fazer esse lado aqui, porque a gente já fez. Então, ó, vou vir aqui desse outro lado e vou aqui, ó, no meu espaço, prender com ponto baixo. Tá? Volto aqui novamente nesse espaço de uma correntinha e vou trabalhar 3 pontos altos. Observe que a gente não faz correntinha de separação, tá bom? Aqui, fiz 3 pontos altos, venho aqui ó, no espaço de uma correntinha, sem fazer correntinha de separação, e vou prender com um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro do leque, tá bom? Então, chegou no leque, o que a gente vai fazer? Vamos fazer da seguinte forma. Aqui dentro, eu vou fazer 3 pontos altos. Venho aqui, ó, dentro desse leque, sem fazer correntinha de separação, e vou prender com um ponto baixo, tá bom? Agora eu viro o meu trabalho e agora eu vou terminar de concluir o leque aqui dentro. Faço uma correntinha de separação, tá bom? E aqui dentro eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, vou ficar com o leque completo. Então, ó, vai ficar dessa maneira a união dos nossos quadradinhos, tá bom? E agora o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar por toda essa lateral, separado por uma correntinha, tá bom? Aqui onde eu tenho uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos. Pessoal, prestem atenção, tá? Porque eu vou fazer essa vez com vocês e depois vocês vão fazer a união sozinhos, tá bom? Porque senão o vídeo acaba ficando muito grande. Então aqui, ó, vou trabalhar também, tá, minha gente? Ó, uma correntinha de separação, aqui 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, aqui eu vou trabalhar o leque, vou trabalhar até chegar aqui, ó. Quando chegar nesse leque, eu não vou trabalhar o leque completo, vou trabalhar apenas 3 pontos altos. Então, vou lá fazer e já volto com vocês, tá bom? Pronto, mais uma vez para não restar dúvidas, tá bom? Aqui, ó, cheguei no leque. Se você já quiser ir arrematando, vocês podem, tá? Eu gosto de arrematar só no final. Vou vir aqui dentro, ó, do meu espaço de um leque e vou trabalhar 3 pontos altos. Por quê? Essa parte aqui, a gente vai trabalhar depois no final, que a gente tiver unido todos os quadradinhos da parte de cima da minha blusinha ou cropped, tá? Aqui, ó, 3 pontos altos. E agora eu vou pegar o outro quadradinho para fazer a união. Então eu venho aqui e escolho outra cor. Vou pegar esse verde aqui. Escolho aqui, ó, qualquer espaço do leque. Lembrando que para eu começar a minha união, eu sempre entro aqui no ponto leque, tá? Dou a laçada na minha agulha sem fazer correntinha de separação. Aqui eu não faço correntinha de separação. Venho aqui dentro e faço 3 pontos altos. Vou fazer mais uma vez com vocês, tá bom? E depois vocês seguem fazendo sozinhos. Aí venho aqui, ó, prendo com ponto baixo. Laço a minha linha na agulha, venho aqui e trabalho 3 pontos altos, tá? Um bloquinho de 3 pontos altos. Então, esse cropped, ele é bem... Vou fazer aqui mais 3 pontos altos, né? E aqui, ó, vou prender com um ponto baixo. Não faço correntinha. Mais uma vez, ó, prendo. E agora eu vou trabalhar aqui dentro do meu leque. Quando eu vou trabalhar dentro do meu leque, já que estou fazendo a união, eu faço 3 pontos altos. Não faço nenhuma correntinha de separação. Venho aqui dentro desse leque, prendo com ponto baixo. Aí agora eu faço uma correntinha e venho aqui dentro, ó, para concluir o leque. Você pode estar fazendo, pessoal, com qualquer tipo de fio.
você só precisa adaptar, né, a sua tensão de ponto. Eu só não aconselho fazer com barbante de número 6, nem de número 8, né, porque eu acredito que vai ficar muito grosseiro, dependendo do barbante. Agora vou trabalhar, tá, minha gente, ó, onde tem um espaço de uma correntinha, vou trabalhar 3 pontos altos, e onde tiver leque, eu vou trabalhar o leque até chegar aqui. Quando chegar aqui, ó, eu não vou trabalhar o leque completo, porque eu vou unir o próximo quadradinho. Então, vou lá fazer a união dos meus e já volto com vocês para a gente unir a parte de baixo, tá bom? Pessoal, antes que eu esqueça, aqui nós vamos fazer a união de 8 quadradinhos desses, tá bom? Então, aqui eu cheguei, vou fazer a união do próximo. Quando você chegar no oitavo, tá bom? Você faz a união apenas até aqui. Mas eu venho com vocês quando eu for fazer a união do oitavo. Por quê? A gente já vai fechar a lateral do nosso cropped, tá bom? A gente já vai... Pessoal, já emendei aqui, ó, o oitavo quadradinho, tá bom? Agora, o que é que eu vou fazer? Observem que a gente ainda não trabalhou nessa parte aqui de baixo, não, tá? Primeiro, para trabalhar nessa parte aqui de baixo, eu vou ter que é para concluir aqui, ó, o leque, né? Eu vou ter que fechar aqui essa lateral. Então, o que é que a gente vai fazer? No oitavo quadradinho, tá? A gente vai trabalhar, ó, até aqui, para poder unir esse outro lado. Então, bora lá. Fiz aqui, ó, 3 pontos altos, né? Separado por uma correntinha. Aqui dentro, ó, do meu leque, vou trabalhar a metade de um leque, né? Que é 3 pontos altos. Aí eu venho para cá pro outro lado, ó, sem fazer correntinha. Pego aqui dentro desse leque, ó, e faço um ponto baixo, tá bom? Uma correntinha e venho aqui dentro, ó, desse outro leque, e venho aqui dentro, ó, e vou completar o leque. Assim a gente faz a união e já livra, né, alguns arremates. Olha aí. Como ficou? Agora, sem fazer correntinha de separação, eu vou vir aqui, ó, no próximo espaço de uma correntinha e vou seguir unindo. Laço o fio na agulha, venho aqui, ó, do outro lado e vou fazer 3 pontos altos. Venho aqui, ó, do outro lado, prendo com ponto baixo. E assim eu vou trabalhando até chegar aqui, tá? No finalzinho do leque já volto com vocês. Pronto, pessoal, aqui, ó, já cheguei, né? Nessa partezinha aqui, que é a metade de um leque. Então, aqui eu trabalhei 3 pontos altos. Aqui no ponto alto que desmanchou. 3 pontos altos. Aí eu venho aqui, ó, em cima dessa terceira correntinha aqui, ó, em cima desse ponto aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, em cima, né, desse ponto aqui, ó, e vou prender com um ponto baixo. Aí. Vai fazer. Agora, a gente vai concluir toda essa parte aqui de baixo. Porque aqui, ó, eu tenho a metade de um leque, não é isso? Então, significa que tá faltando eu fazer a última carreira para cada quadradinho desse. Então, bora lá. Aí eu venho aqui, ó, dou a laçada na minha agulha, já venho aqui dentro desse espaço, aqui nem um leque, vou concluir o leque. Dessa maneira. Uma correntinha de separação, vou vir aqui nesse espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. 2, 3. Uma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, e vou fazer mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, aqui a gente vai só fazer repetição, né? Uma correntinha de separação, venho aqui dentro desse leque e vou finalizar o leque. Vou finalizar o leque, não é isso? Então, aqui dentro eu vou fazer 1, 2, 3. 3 pontos altos. Aqui onde eu uni com um ponto baixo e faço um ponto baixo. Tá vendo? Então, concluí o leque. Já dou a laçada na minha agulha e já venho aqui dentro, ó, para fazer o outro, para concluir o outro leque. Então, um ponto alto, 2, 3. Aí uma correntinha de separação e vou trabalhar pontos altos, né? 3 pontos altos
em cada espaço de uma correntinha. E aqui, quando chegar, vou concluir o leque. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês para não restar dúvida. Uma correntinha de separação. Aqui eu vou trabalhar o bloquinho de 3 pontos altos. E uma correntinha de separação. E aqui, ó, vou trabalhar 3 pontos altos para poder finalizar o leque, né? E eu vou finalizar com um ponto baixo. Aí vai ficando dessa maneira, tá vendo? Então, eu vou trabalhar dessa maneira até chegar aqui, ó, tá bom? Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, no meu último, né, leque. Já fiz aqui, ó, meus 3 pontos altos. Aí eu vou vir aqui, tá? Esse ponto aqui, ó, tá vendo, ó? Eu posso até vir aqui dentro do meu leque e vou prender com um ponto baixo. Então, terminamos, né, essa volta aqui do meu crop. Deixa eu dobrar direitinho, porque vai ficar 4 na frente, ó. Tá vendo? E 4 na parte de trás. Agora, a gente vai fazer a outra parte. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou cortar o meu fio, tá bom? A gente economiza um monte de arremates fazendo desse jeito. Vou cortar o meu fio. E agora, a gente vai prender a outra parte de baixo. Bora lá. Vou ensinar para vocês como eu faço aqui, tá? Vou vir aqui, ó, dar uma laçada na minha linha, tá bom? Vou pegar aqui, ó, o meu quadradinho, mais uma vez. Vou trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou lá no outro, tá? Aqui, ó, meio leque, fazer 3, né? 1, 2, 3 correntinhas. Aqui dentro eu vou trabalhar 3 pontos altos, uma correntinha de separação. E como eu vou fazer, pessoal, a união tanto do quadrado como na parte aqui, tá? Para a gente não ter tantos arremates. Então, bora lá, né? Dessa vez a gente já vai trabalhar aqui de uma forma diferente. Porque eu vou unir essa parte nessa parte aqui, né? Bora lá. Continuar aqui trabalhando. Dessa vez a gente vai trabalhar esse daqui, tá bom? A gente vai trabalhar, ó, esse aqui, tá? Esse aqui a gente já vai trabalhar emendando aqui, tá bom? Bora lá. Eu trabalhei aqui, ó, meio leque, para não restar dúvida. Uma correntinha de separação e onde tinha uma correntinha de separação eu trabalhei 3 pontos altos. É isso? Aqui, ó, vou trabalhar a metade de um leque. Então, já fiz 2 pontos altos com mais um, 3, tá? Pronto, pessoal. O que é que a gente vai fazer agora? Trabalhei aqui, né, essa lateral aqui, ó, trabalhei aqui meio leque, porque no final, né, vai ficar aqui embaixo, ó, e quando eu vim unindo, né, depois é que a gente vai trabalhar essa última carreira aqui. Então, agora, o que é que a gente pode fazer? Agora, a gente já vai unir, tá, essas duas partes, tá bom? Então, bora lá. Você pode escolher qualquer cor, qualquer lado para você estar colocando. Então, bora lá. Sem fazer correntinha de separação, tá? Vou pegar aqui, ó. Virei, tá? Vai ficar aqui, ó, avesso com avesso, tá bom? E eu vou pegar aqui dentro desse leque, ó. Aqui dentro, ó. Vou prender com ponto baixo. Não tem segredo, tá? Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui dentro, ó. E concluir o leque. Para lá, para ficar organizado, para não restar dúvida. O que foi que eu fiz aqui, ó? Fiz 3. O que foi que eu fiz aqui? Fiz 3 pontos altos, prendi com um ponto baixo, fiz uma correntinha de separação e agora eu vou voltar aqui dentro do leque. Vou voltar aqui dentro e vou completar o leque, não é isso? Fazendo assim, ó, 3 pontos altos. Agora, vou vir aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo. A gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente fez a união aqui, tá? A diferença é que quando a gente foi fazer essa união aqui, a gente trabalhou até
né, quase o quadradinho todo e depois uniu. Aqui não, como a gente vai precisar dessa lateral para unir, né, e dessa lateral para unir o próximo, deixa eu fazer porque vocês vão entender melhor. Aí, ó, prendi aqui com um ponto baixo, vim aqui no meu espaço de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer isso aqui com vocês, tá? Aí, ó, aqui eu tenho espaço de uma correntinha, é onde eu vou prender com um ponto baixo. Aí vou vir agora aqui, ó, nesse espaço de correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Aí vou vir aqui no espaço, ó, e vou fazer um ponto baixo, né? Prendi com um ponto baixo. Agora chegou a vez de trabalhar no leque, ó, como vai ficando. Tá vendo? Chegou a vez de trabalhar no leque, porque aqui a gente não vai ficar cortando o fio. Então, venho aqui, ó, dentro do leque. Agora aqui, né, eu já vou trabalhar um leque completo. Aí venho aqui, ó. 3 pontos altos, é isso? Aí venho aqui nesse leque, vou prender, ó. Não tem esse leque aqui? Eu tenho esse leque aqui, ó. Vou prender aqui com um ponto baixo. Então, eu viro para facilitar o meu trabalho. Prendo com ponto baixo, faço uma correntinha e volto aqui dentro desse leque, tá? Aqui eu já vou concluir o leque. Aqui eu vou concluir o leque. E vou trabalhar, deixa eu colocar assim porque vocês entendem melhor. Aqui, ó, concluí o leque. E vou trabalhar até aqui, ó, tá? Quando chegar aqui, eu vou trabalhar a metade de um leque e venho com vocês unindo o próximo quadradinho. Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó. Tá bom? Agora eu vou vir com o próximo quadradinho para evitar que a gente corte o fio. Se por um acaso você quiser cortar o fio e ir emendando um por um, fica aí a critério de vocês, tá? Eu vou estar fazendo dessa maneira. Bora lá, qual é a próxima cor que eu vou pegar para estar colocando aqui? Vou pegar essa cor aqui. E aqui, ó, a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Que a gente fez aqui em cima, na nossa primeira união. Vou vir aqui, ó, sem fazer ponto de separação, sem fazer correntinha. Vou pegar aqui em qualquer leque, tá? E vou vir aqui, ó. Vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos. Aí vou virar, tá? Ó. Virei para ficar avesso com avesso para facilitar o meu trabalho. Fiz 3 pontos altos. Vou vir aqui, ó, nesse espaço, né, de uma correntinha, porque aqui eu não vou completar o leque, tá? Só na última volta. Venho aqui, ó, dentro desse espaço e vou fazer 3 pontos altos. Esse aqui eu ainda vou estar fazendo com vocês, tá bom? Para não restar dúvida, tá? Fiz os 3 pontos altos, vou vir aqui, ó, e prender com um ponto baixo. Agora, novamente, dou a laçada na minha agulha, venho aqui no espaço de uma correntinha e vou fazer mais 3 pontos altos. Aí venho aqui, ó, no espaço de uma correntinha e vou prender com um ponto baixo. Agora chegou a vez da gente fazer o leque, né? Bora lá. Aqui, ó, vou fazer 3 pontos altos. Deixa eu virar assim para vocês poderem enxergar melhor. 3 pontos altos. Aí eu vou vir aqui dentro desse leque, ó, e prender com um ponto baixo, tá? Aqui, ó. Você pode até dobrar assim que fica mais fácil, né, ó. Dentro desse leque aqui, vou prender com um ponto baixo. Aí agora, como a gente tá fazendo a união, ó, vou vir dentro desse daqui também, sem fazer correntinha de separação. E vou prender com um ponto baixo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá vendo, ó? Vim dentro desse leque, prendi com um ponto baixo, sem fazer correntinha, também vim dentro desse e prendi com um ponto baixo. Por quê? Agora a gente vai concluir o leque aqui dentro. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, 2 e 3. Dessa maneira. Aí agora aqui, ó,
terminei o meu leque, tá vendo? Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou trabalhar, pessoal, aqui, ó, por 3 pontos altos, né? Sempre prendendo aqui desse lado até chegar no leque. Quando chegar no leque, eu volto para explicar para vocês mais uma vez, tá bom? Pronto, pessoal, cheguei aqui no leque, ó. Trabalhei 3 pontos altos, tá bom? Não vou fazer nenhuma correntinha de separação. E nesse finalzinho aqui, ó, eu coloco somente dentro desse leque, tá? Eu só coloco dentro dos dois quando eu vou unir assim, ó. Então, aqui eu só vou colocar nesse daqui, tá bom? Aqui dentro, ó. Prendo com ponto baixo e venho trabalhando, ó, essa lateral aqui até aqui embaixo para poder unir o próximo quadradinho. Olha lá. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui no espaço de uma correntinha de separação, eu vou trabalhar 3 pontos altos e já volto. E aqui no leque, eu vou trabalhar apenas a metade do leque, 3 pontos altos. Pronto, pessoal, vamos agora, ó. Já trabalhei até aqui, ó. Vamos ao próximo quadradinho. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Sem correntinha de separação, a gente vai colocar aqui, ó, 3 pontos altos. Vai sair trabalhando, né? Onde tem uma correntinha de separação, a gente trabalha 3 pontos altos e une do lado de cá. Quando chegar aqui no leque, a gente vai fazer 3 pontos altos, tá bom? Vai unir nesse leque e depois vai vir para esse daqui, tá? Vou fazer aqui com vocês, tá bom? Vou fazer essa parte aqui todinha. Quando chegar no leque, eu volto com vocês. Ó, só para não restar dúvida, tá? Desculpe se eu estiver repetindo muito, minha gente, é porque tem gente que... Tem pessoas novas chegando, né? E tem gente que não tem muita habilidade, né? Nessa parte, assim, de união. Então, aqui, ó, para unir peça. Não faço correntinha de separação. Venho aqui dentro, ó. E vou trabalhar 3 pontos altos, tá? Vou seguir trabalhando nessa lateral, né? 3 pontos altos e vou unir com um ponto baixo, tá? Quando chegar no leque, aí eu volto para mostrar para vocês mais uma vez e depois vocês seguirem fazendo sozinhos. Pronto, pessoal, mais uma vez cheguei aqui, ó, na parte da união do leque, né? Trabalhei aqui a 3 pontos altos. Pronto, pessoal, vou vir aqui, ó, nesse leque, tá? Nesse daqui, ó. Tá vendo? Eu tenho, ó, esse, eu tenho esse e eu tenho esse. Primeiro eu vou vir nesse aqui. Vou vir aqui, ó. Prender aqui dentro, ó, com um ponto baixo. Aí depois, sem fazer correntinha de separação, eu venho nesse aqui. Esse aqui eu não vou trabalhar nele não, nesse aqui, ó. E vou prender com um ponto baixo. Eu vou voltar. Agora, dou a laçada na minha agulha e volto aqui para concluir o leque. Faço 3 pontos altos. Vou vir, ó. Deixa eu abrir assim que fica melhor. Trabalhei aqui, ó, 3 pontos altos e vou vir prendendo aqui. Se tiver dificuldade, pessoal, volta o vídeo, tá bom? E assiste novamente. Para ele poder ficar assim, ó. Vou vir trabalhando. E quando chegar aqui, ó. Aí eu vou vir trabalhando, né? Venho, ó, pra cá. Faço 3 pontos altos. E vou unir aqui com um ponto baixo. De novo no outro. Quando chegar no leque, né? Vou trabalhar metade de um leque. Aí eu vou vir, vou unir nesse daqui. E vou descer até aqui, ó. Tá bom? Para depois vir com outro quadradinho e fazer todo o processo que a gente já fez aqui. Vou lá, continuar emendando os meus e já volto com vocês quando a gente for fechar aqui, ó, na lateral também. Pessoal, já cheguei aqui a fazer a união do meu último quadradinho. Aqui é arremate que eu vou só estar arrematando depois. Tá vendo, ó? Emendei todos, gente, e não fica uma lindeza. Aqui a gente pode estar fazendo saia, pode estar fazendo short, pode estar fazendo calça, vestido, com esses quadradinhos, tá? Então dá para usar bastante a nossa criatividade. Então bora lá unir o último quadradinho e fechar o nosso cropped. Bora lá. Aqui, ó, fiz, né, até perto do leque. Agora eu vou fazer aqui o leque, tá?
E vocês já sabem que eu estou trabalhando com 3 pontos altos. Pronto, fiz aqui 3 pontos altos. Aí eu tô aqui, ó. Tô com isso, esse leque e esse aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai unir nesse aqui, ó. Esse aqui eu vou unir nesse aqui, tá bom? E aqui. E agora eu vou vir para esse aqui, ó. Sem fazer correntinha de separação. Agora eu vou voltar aqui dentro. Agora eu vou voltar aqui dentro para concluir o leque. Então, vou fazer 3 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 3 pontos altos. Agora eu vou vir aqui, ó, desse lado e vou prender com um ponto baixo. Vou voltar aqui, ó, nesse espaço e uma correntinha, né? Vou fazer 3 pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, do outro lado e vou prender com um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, novamente, né? Fazer 3 pontos altos. E vou prender aqui do outro lado com um ponto baixo, tá vendo? Observe que dá certinho. Olha aí, dá certinho. Agora eu vou finalizar, né, esse leque aqui e vou vir trabalhando toda essa parte aqui de baixo, fazendo desse mesmo jeito que a gente fez aqui. Deixa eu concluir aqui com vocês, é melhor. Bora lá, vou vir aqui, ó, dentro desse leque, vou fazer 3 pontos altos. Vou virar meu trabalho, tá? Para poder unir aqui, ó. Vendo? Na terceira correntinha aqui do meu ponto alto. Prender com um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer aquela parte, né, de finalizar essa carreira daqui. Bora lá. Eu vou vir aqui dentro, ó, e vou concluir o leque, trabalhando 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Aqui, ó, no próximo espaço, eu vou trabalhar 3 pontos altos, uma correntinha de separação. No próximo espaço, vou trabalhar 3 pontos altos, uma correntinha de separação, ó, e aqui eu vou finalizar o leque, tá vendo? Aqui não é um leque, já fiz 3 pontos altos, venho aqui dentro e vou colocar mais 3 pontos altos. Tem aqui esse ponto aqui, né? Onde eu iniciei o meu leque e prendo com um ponto baixo. Então agora eu vou trabalhar por toda a volta, tá? Até chegar aqui, ó, tá bom? Vou lá e já volto com vocês. E olha como tá ficando o nosso trabalho, que coisa mais linda. Pronto, pessoal, aqui, ó, cheguei no final, tá bom? Cheguei no finalzinho, vou fazer o meu último leque, com ponto baixo. E agora, pessoal, a gente vai primeiro trabalhar a parte de baixo do nosso cropped, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Essa carreira aqui todinha, eu vou fazer de pontos baixos. Então, ó, vou fazer aqui uma correntinha, tá? E vou vir aqui dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Aqui, ó, em cima do ponto alto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Aqui, ó, dentro da minha correntinha, baixo. E em cima de cada ponto alto, eu vou estar trabalhando um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar por toda a volta, tá? Do meu cropped, pontos baixos, antes de vir com o bico de acabamento. Então, bora lá, porque assim a peça fica bem bonita. E olha, gente, como já está ficando lindo. Pronto, pessoal, bora lá. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Onde eu comecei, né, os meus pontos baixos. Então, aqui, ó, tá faltando eu fazer um aqui e um aqui, tá bom? Então, ó, um ponto baixo, tá? E aqui dentro do meu leque, um ponto baixo. E aqui, ó, que foi onde eu fiz aquele ponto baixo para começar a carreira
de pontos baixos, né, que eu fiz uma correntinha, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Aqui, eu finalizo com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer a próxima carreira. A próxima carreira a gente vai fazer como? Bora lá. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, né? E vou fazer mais uma, duas, três correntinhas, que equivale a três correntinhas de separação, tá bom? Vou voltar aqui ó, no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Para ficar aqui, ó, com um ponto V, tá? Agora, sem fazer correntinha de separação, vou pular um, ó, um, dois, três. E no quarto ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, tá? Três correntinhas, vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto V. Carreira, a gente vai trabalhar toda em ponto V, tá? Novamente, vou pular uma, duas, três. E no quarto ponto baixo, vou fazer um ponto V. Volto ó, no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Então, ó, o meu ponto V vai ser um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto, trabalhando no mesmo ponto de base. Pessoal, antes que eu esqueça, né, de falar para vocês, essa minha carreira tem que terminar em pontos pares, tá? Por quê? Porque no próxima carreira a gente vai vir intercalando um sim, um não. Então, se der ponto ímpar, não vai dar certo o bico, tá bom? Então, bora lá, né? Vou trabalhar aqui, tá? Até chegar aqui do outro lado, vá sempre contando, porque vocês têm que terminar em pontos pares. Porque se não der, aí vocês fazem adaptações, tá certo? Aqui, pessoal, cheguei no final, né? Aqui eu já fiz 33 ponto V desse. Vou fazer agora aqui, ó, o 34º, né? Então, 34 é um número par. Então, aqui, ó, vou fazer três correntinhas, né? E vou concluir o meu ponto V. Observem que só sobraram apenas ó, 2 pontos, mas não tem né, problema nenhum, porque eu já estou finalizando. Se você chegar no final e deu 31, você tem que fazer um jeitinho que dê 32. Se deu 33, você tem que fazer um jeitinho para dar 34. E assim por diante, tá? Contanto que os nossos vizinhos terminem em número par, tá bom? Bora lá. Aqui, ó, uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou entrar e prender com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a última carreira aqui do nosso cropped, que é aquele bico bem bonitinho com o picô. Então, bora lá. Aqui eu vou caminhar, tá? Porque eu não quero começar o meu ponto nesse primeiro. Então, eu vou caminhar aqui até o meio do meu ponto, pegando só uma correntinha. Uma correntinha de trás, tá vendo? Trabalhei o primeiro, o segundo, aí agora eu venho aqui dentro. Venho aqui dentro e trabalho um ponto baixo. Dessa maneira. Aí, o que é que eu vou fazer? No próximo, eu vou vir e vou trabalhar um ponto alto, dois, três, quatro. Trabalhar quatro pontos altos, tá bom? Aí vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas e vou agora fazer o meu picô. Para fazer o meu picô, eu venho aqui em cima desse ponto alto. Pego essa argolinha e essa daqui, ó. Tá vendo? E agora, eu venho aqui, ó, e prendo com ponto baixo. E aqui vou fazer mais quatro pontos altos. Então, ó, um, dois, três, quatro. Então, o meu bico final vai ficando, ó, dessa maneira. Tá vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui no próximo, ó. No próximo ponto V, eu vou prender com um ponto baixo. Aqui, ó, no próximo, tá? E vou trabalhar mais quatro pontos altos, tá bom? Vou trabalhar quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Vou vir mais uma vez, vou fazer com vocês o ponto picô. Vou vir aqui, ó, nessa primeira argola, em cima desse ponto alto, ó. Vou pegar a primeira e vou pegar essa daqui, ó. E vou prender com um ponto baixo, tá? Vou voltar aqui dentro, ó.
do meu espaço, né? Do meu ponto V e vou trabalhar mais 4 pontos altos. Assim, ó. Venho no próximo e prendo com ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira até chegar aqui no final, ó. A gente começou, né, com um ponto baixo. Então, é um sim, então, ó, um não, um sim, um não, um sim. E a gente vai trabalhar intercalando, tá? Em um, a gente faz o ponto leque, né, 4 pontos altos, um ponto picô e mais 4 pontos altos. E no outro, a gente prende com ponto baixo. Vou trabalhar assim por toda a volta do meu cropped. Então, vou lá fazer e daqui a pouco eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei aqui, ó. Como eu falei para vocês, né? Os meus V aqui, ó, tem que dar ponto par, né? Porque eu vou finalizar aqui, ó, com um sim e aqui eu vou finalizar, né? Onde eu iniciei com um não. Então, vai ter sempre, ó, um sim, um não, tá vendo, ó? Em um eu faço os 4 pontinhos, o ponto picô e mais 4 pontos. No outro eu prendo com ponto baixo, tá bom? Por isso que tem que ser números pares, tá? Independente do tamanho que você for fazer. Se você for fazer esse bico de acabamento, você vai ter que fazer dessa maneira. Então aqui, ó, vou finalizar o meu bico de acabamento, tá? Vou fazer aqui, né? Mais 3 pontos altos. Fazer aqui, ó. As 3, né, para formar 4. Fazer aqui. As 4 pontos altos, 3 correntinhas para formar o meu ponto picô. Se tiver dúvida, pessoal, é só voltar aí, tá? Assistam o vídeo com atenção, que é para não restar dúvida. Aí vou fazer mais 4 pontos altos, né? Para finalizar o meu leque, tá? E aqui, ó, vou prender, aqui, ó, tá vendo? Onde eu fiz, né? Andei com a correntinha. E aqui, pessoal, nesse ponto baixo, vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Eu coloco aqui a minha agulha e finalizo com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha, porque depois eu boto por trás, tá? Para poder fazer o arremate, tá bom? Então, aqui, pessoal, terminamos a parte de baixo do nosso cropped. Para qualquer tamanho, assim, a gente vai fazer a mesma quantidade de quadradinho. 8 para frente e 8 para trás. O que vai aumentar é a quantidade de carreiras aqui no meu quadradinho. E para mim aqui dá muito certo, tá bom? Então, bora lá. Agora, pessoal, a gente vai fazer a alça, tá? Fizemos aqui o bico de acabamento, agora a gente vai fazer a alça. Para fazer a alça, a gente vai fazer da seguinte maneira. Bora lá. Então, pessoal, voltei aqui, ó. Como eu falei para vocês, né? Os meus V aqui, ó, tem que dar ponto par, né? Porque eu vou finalizar aqui, ó, com um sim e aqui eu vou finalizar, né? Onde eu iniciei com um não. Então vai ter sempre, ó, um sim, um não, tá vendo, ó? Em um eu faço os 4 pontinhos, o ponto picô e mais 4 pontos. No outro eu prendo com ponto baixo, tá bom? Por isso que tem que ser números pares, tá? Independente do tamanho que você for fazer. Se você for fazer esse bico de acabamento, você vai ter que fazer dessa maneira. Então aqui, ó, vou finalizar o meu bico de acabamento, tá? Vou fazer aqui, né? Mais 3 pontos altos. Fazer aqui, ó. As 3, né, para formar 4. Fazer aqui. As 4 pontos altos, 3 correntinhas para formar o meu ponto picô. Se tiver dúvida, pessoal, é só voltar aí, tá? Assistam o vídeo com atenção, que é para não restar dúvida. Aí vou fazer mais 4 pontos altos, né? Para finalizar o meu leque, tá? E aqui, ó, vou prender, aqui, ó, tá vendo? Onde eu fiz, né? Andei com a correntinha. E aqui, pessoal, nesse ponto baixo, vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Eu coloco aqui a minha agulha e finalizo com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha, porque depois eu boto por trás, tá? Para poder fazer o arremate, tá bom? Então, aqui, pessoal, terminamos a parte de baixo do nosso cropped. Então, ó, para qualquer tamanho, a gente sempre vai fazer 4 quadradinhos, tá? Para qualquer tamanho, a gente vai fazer a mesma quantidade de quadradinho.
8 para frente e 8 para trás. O que vai aumentar é a quantidade de carreiras aqui no meu quadradinho. E para mim aqui dá muito certo, tá bom? Então, bora lá. Agora, pessoal, a gente vai fazer a alça, tá? Fizemos aqui o bico de acabamento, agora a gente vai fazer a alça. Para fazer a alça, a gente vai fazer da seguinte maneira. Bora lá. Vou pegar aqui meu fio. O fio. Pronto. Para fazer agora, pessoal, a gente vai fazer a alça do nosso cropped, tá bom? Para fazer a alça, eu vou fazer da seguinte forma. Vou dar a laçada aqui no meu fio, tá? Vocês prestem atenção que tudo que eu fizer nessa alça daqui da frente, eu vou ter que fazer na parte de trás, tá bom? Porque depois é que eu vou vir unindo as duas. Então, aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 e aqui eu tenho 2, não é isso? Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse espaço aqui. Tá vendo? Nesse espaço aqui, eu vou pegar e vou fazer um ponto baixo. Tá? De novo, para não restar dúvida, eu tenho aqui 2 quadrados. Nesse daqui, ó, nessa parte aqui que eu vou fazer a minha alça. A mesma coisa eu faço do outro lado. Aqui também, ó, vou pegar esses dois. Então, nessa parte aqui é que eu vou fazer a minha alça. Então, bora lá. Aqui eu vou trabalhar, né? Prendi aqui com ponto baixo, que já dá a altura de uma correntinha, né? Mais uma, duas, 3 correntinhas, ficando assim com 4 correntinhas. Vou laçar minha linha na agulha, vou vir aqui dentro, ó, desse espaço aqui desse leque, e vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui dentro, ó. Vou vir aqui em cima desse ponto baixo, onde eu fiz a união dos leques, e vou trabalhar um ponto alto. Vou vir aqui, ó, novamente dentro desse espaço aqui do leque, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, e vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, ficando dessa maneira. Agora, uma, duas, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e aqui dentro, ó, eu vou fazer mais 2 pontos altos, tá? Com a minha correntinha, né, eu fiquei com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e aqui dentro eu vou fazer mais uma, duas, é isso? 2 pontos altos. E aqui, ó, em cima da minha terceira correntinha, vou fazer um ponto alto. Simone, se eu quiser fazer a alça mais larga, aí você, ao invés de fazer aqui só ponto alto, você faz aqui dentro, ó, em vez de você fazer apenas um ponto alto aqui dentro, você faz 3 pontos, tá bom? Eu vou fazer dessa maneira que ficou muito bom e que depois eu vou vir com o bico de, depois eu vou vir com a carreira de acabamento, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês também. Então agora vamos para a próxima carreira. Então agora vamos para a próxima carreira. A próxima carreira eu vou subir uma, duas, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, mais uma correntinha de separação. E agora aqui dentro do meu espaço de uma correntinha, vou trabalhar 3 pontos altos, tá? Nessa alça aqui, pessoal, a gente vai trabalhar carreiras de repetição. Eu tô fazendo os pontos altos mais rápido, porque todo mundo aqui sabe fazer ponto alto, né? Então, ó, uma correntinha de separação, venho aqui em cima da minha terceira correntinha do meu ponto alto e vou fazer um ponto alto. Ó, aí, de novo, uma, duas, 3 correntinhas. Aí, agora, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos, né? A gente vai intercalando, tá? Mas serão carreiras de repetição. Vou vir aqui dentro, vou fazer, ó, um ponto alto e 2. E como aqui eu já fiz as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, fica 3 pontos altos, né? Uma correntinha de separação e agora aqui vou fazer, ó, 2 pontos altos e aqui em cima da minha terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Fazer um ponto alto. Assim, dessa maneira. Vou trabalhar, pessoal, dessa maneira até formar um total de 10 carreiras. Aqui eu tô com uma, duas, três, 4. Vou fazer mais 6 até formar um total de 10, tá bom? Quando formar um total de 10, você já vai fazer aqui, ó, desse outro lado, tá bom? Ó, aqui, vou colocar assim direitinho. Aqui, ó,
vou fazer um total de 10. Quando eu terminar de fazer essas 10, eu vou vir aqui do outro lado, tá bom? E vou fazer um total de 9. Não corte o fio, porque eu venho pra gente fazer a 10ª carreira e unir as duas partes. Mas eu vou vir explicando para vocês para não restar dúvida. Pronto, pessoal, voltei aqui, tá? Para fazer a outra parte com vocês. Aproveitei, já fiz aqui, ó, a parte da alça e já emendei, tá vendo? As duas partes. É o que a gente vai fazer desse lado. Então, aqui trabalhei as minhas 10 carreiras e agora eu vou virar, tá? Para poder trabalhar a outra alça desse lado aqui, ó. Observe que eu dobrei, né? O meu cropped para ficar melhor para eu trabalhar. Então, aqui, ó, eu venho aqui nesse espaço aqui, tá? Vou colocar minha agulha. Então, prendi com um ponto baixo, né, que equivale a uma correntinha. Vou subir mais 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, né? E mais uma correntinha de separação. Então, aqui eu sempre faço 4 correntinhas. Venho aqui dentro do espaço do leque, vou fazer um ponto alto. Aqui, nesse pontinho aqui baixo, vou fazer um ponto alto, que foi a união dos leques, né? E aqui vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação e aqui no próximo espaço vou fazer um ponto alto. Aí, 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui dentro de novo e faço mais 2 pontos altos, tá? É para assim ficar com 3, né? Já que a minha correntinha equivale a um ponto alto. Então, eu vou trabalhar dessa maneira até somar um total de 9 carreiras, tá bom? Quando chegar na 9ª carreira, eu volto com vocês para a gente fazer a 10ª e poder já estar unindo desse outro lado. Pronto, pessoal, já fiz aqui, ó, as 9 carreiras desse lado, tá? Porque a 10ª carreira a gente vai unir com essa parte aqui. Então, bora lá. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, ponto alto, ó. Eu tenho aqui 3 pontos altos, mas vou vir aqui em cima desse e vou prender com um ponto baixo. 3 correntinhas, vi aqui em cima desse e prendi com um ponto baixo. Agora eu vou laçar a minha linha na agulha e vou vir aqui, ó, desse lado. E aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, ó. 2. Ficando assim, né, com um total de 3 pontos altos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha e vou prender com um ponto baixo. Tá bom? Laço o fio na minha agulha e venho aqui desse outro lado, nesse espaço aqui, ó. E vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos, né? Fiz aqui, ó, 2 pontos altos e aqui em cima da minha terceira correntinha eu vou fazer mais um ponto alto. Sempre um bloquinho de 3. E agora eu venho aqui, ó, na terceira correntinha desse ponto aqui e prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu fiz a união da minha alça, tá? Eu faço dessa maneira, tá bom, minha gente? Vocês vão adaptando aí de acordo com o ponto de vocês. Como eu falei para vocês, eu tô trabalhando com agulha 3,5, tô trabalhando com a linha de número 4. Se você quiser trabalhar com a Ana e a Cleia, pode trabalhar, tá? Vou até medir aqui o tamanho da alça em centímetros, porque se você quiser fazer com outra linha, aí você faz, tá? A minha alça ficou com aqui, né, para dar a medida certinha para vocês. A minha alça ficou com 16 centímetros, tá bom? Para o tamanho M. Então, bora lá. Aqui, pessoal, eu não vou cortar o meu fio, porque já vou fazer a minha carreira de acabamento por toda a volta do pescoço da minha blusa, tá? Então, bora lá. Tudo que eu fizer aqui, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui dentro também, tá? Na cava, né? E aqui também, na cava do braço. Tudo que eu fizer aqui. Então, aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Uma correntinha, tá bom? E aqui dentro eu vou colocar um ponto baixo, 2 pontos baixos, tá bom? Aí vou aqui para o outro. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Aí vou aqui no outro. Um ponto baixo. Eu vou colocando pontos baixos, né? Quantos der. Aqui, ó. Nesse aqui eu só vou colocar 2, porque não tem necessidade de eu colocar 3. Venho aqui no próximo, ó. Um ponto baixo, 2, 3. Então, eu vou trabalhar nessa minha parte aqui todinha, tá? Até chegar aqui no início, é onde eu fiz uma correntinha de pontos baixos. Quando eu terminar aqui essa parte, eu vou fazer aqui dentro também, tá? Uma carreirinha só de pontos baixos, certo? Então, eu vou lá
e já volto, né, com a minha peça completamente finalizada, tá bom? Se der para vocês colocar 3 pontos baixos em cada espaço, vocês colocam. Se vocês quiserem colocar 2, vocês colocam. Ah, Simone, não deu para colocar 3, vou colocar 2. Aí vai colocando, tá, pessoal? Vocês vão adaptando, tá certo? Então, eu gosto de fazer sempre esse acabamento em carreiras de ponto baixo, porque a peça fica uma peça mais apresentável, tá? Então, é muito importante que a gente sempre faça as peças com um acabamento bonito, né? Porque isso chama a atenção dos clientes também. Aí aqui, ó, terminei, né? Aí eu venho agora trabalhar aqui, ó, vou trabalhar aqui em cima, desse ponto alto. Então, aqui, ó, vou trabalhar um ponto baixo, aqui, ó, no próximo ponto, um ponto baixo, aqui, um ponto baixo. Então, em cima de cada ponto alto, eu vou colocar um ponto baixo. E aqui, ó, na separação de uma correntinha, vou colocar um ponto baixo. Aqui, ó, ponto alto, baixo. Em cima de cada ponto alto, eu vou colocar um ponto baixo. E aqui na minha correntinha de separação, vou colocar um ponto baixo também. E assim, pessoal, eu vou seguir trabalhando, né, até finalizar. Aqui, ó, coloquei em cima desse ponto alto um ponto baixo e um ponto baixo. Aqui, ó, na união dos meus leques, vou também colocar um ponto baixo. E vou seguir trabalhando, tá bom, pessoal? Até chegar lá do outro lado, como eu falei para vocês. Dando um acabamento bonito na minha peça, ao invés de eu deixar só assim, tá bom? Então, vou terminar a minha e já volto com a minha completamente finalizada. Por quê? Tudo que eu estou fazendo aqui, porque tudo que eu estou fazendo aqui, eu também vou fazer aqui do mesmo jeito, tá? Então, não tem erro. Pronto, pessoal, eu trouxe aqui a meu cropped completamente finalizado, tá todo arrematado, tá bom? E aqui, ó, coloquei a minha etiqueta, tá? A etiqueta é opcional, eu gosto de colocar nesse cantinho aqui. A etiqueta é opcional, tá? Outra coisa, pessoal, se por um acaso você fizer 10 carreiras e você achar que no seu ponto vai ficar uma alça apertada, né? Essa parte aqui, ó, da cava do braço vai ficar apertada, então você faz mais carreira. Por quê? Você vai adaptando de acordo com o seu ponto, tá bom? E ficou, pessoal, essa lindeza. Olha só. Então, gente, esse cropped é uma peça muito rápida para estar confeccionando. É uma peça que você pode lucrar, né? Bastante com ela, porque você pode estar vendendo a partir de R$ 80, tá? Cada um que sabe, né, por quanto vai colocar. Se você quiser colocar por menos, você coloca. Se você quiser colocar por mais, você coloca. Está tudo bem. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, seu comentário. Fiquem todos com Deus e até a próxima.